Ok. Então, agora gravando, nós vamos fazer a lição número 2, né? A lição número um a gente fez falando um pouco, recapitulando um pouco sobre a história e nós falamos sobre o assunto sobre fé, né? Que a gente discutiu um pouquinho sobre isso e que deu para esclarecer um pouco o que que é fé, como é que você adquire fé. E será que a fé só vem pela vontade ou de uma forma ou outra a gente conseguiu abordar bem e poder falar a respeito disso? E hoje, então, a gente vai falar sobre você conhece Jesus ou usando propriamente o livro do Evangelho de João, e nós vamos praticamente ficar no capítulo um porque esse capítulo um de João, ele aborda totalmente quem é Jesus. Até porque o contexto, né, ou o objetivo da carta, ou do livro de João, o Evangelho de João, é para falar sobre a grandiosidade de quem é Jesus. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Verbo que se fez carne. Praticamente é isso, esse é o resumo em palavras sobre o livro de João, tá? Então, abre lá, Fê, João capítulo um versículo 1 até o 18. Vamos fazer uma leitura em Já partes tá. aqui, né? Pelo menos para a gente ir abordando cada ponto e a gente vai aproveitando. Não, mas eu acho que a minha Bíblia, o vocabulário dela é diferente da sua. Você não quer ler, eu acompanho daqui. Pode ser. A sua, a versão qual é? Você lembra se é João Ferreira de Almeida ou alguma coisa? Ela que fala do varão lá, lembra que eu te falei? Que é Hum, aquela outra Bíblia. Ai, que não tá é Bíblia de especificado. estudo, não é? Não, a minha não, a minha é normal. Tá. Bom, tudo bem. Mas ela. Aqui, ó, versão revista e corrigida na gráfica simplificada da tradução de João Ferreira de Almeida. Revista corrigida, não atualizada. Não, beleza. É, Algumas coisas porque eu vão falo assim, ficar parecidas. a tua eu acho mais fácil às vezes de entender. Tá. Entendeu? Por causa que eu Ok. sei que tem umas palavras que é mais É, difícil. né, é verdade, é verdade. Essa versão Mas tem um aí pouco você sim. vai e eu vou acompanhando daqui. Eu Ok, tenho outra, mas eu não sei onde está. Não procurei. tá. Então vamos lá. Essa a lição ela vai ficar praticamente no livro de João, capítulo um versículo 1 até o 18. Então, vamos fazer a leitura e ele vai dizendo assim para a gente, ó, você vai acompanhando. No Uhum. princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Ok, até aqui já deu para perceber que a forma de escrita do apóstolo João é bem diferente de você pegar Mateus, Marcos e Lucas. Você já fez alguma leitura mais ou menos desses livros? Não, eu fiz mais antigo. Na Tá. verdade, eu comecei pelo antigo, lembra que eu te falei? Ah, sim. Ok. Mas você percebeu que a forma de escrita de João parece folclórico? Ah, Ele, ao invés de falar assim, o homem não, ele é a luz, ele é o verbo, ele se fez carne. Então ele vai trazendo várias palavras que, no final das contas, ele está falando da mesma pessoa, só que ele está dando vários pontos, referências sobre a mesma pessoa, né? Então aqui, ó, dentro do texto, né, ou da lição, a pergunta é o seguinte, para a gente entender: quem seria o verbo? é o Quem é o um aqui, verbo? da lição. Da lição. Quem é o verbo? João 1:18. Jesus, no caso, não é? Ok. O que ele está tentando descrever é isso, não é? Está tentando descrever alguém, né? Então, quando ele fala sobre verbo, é outra coisa que a gente precisa entender, tá?
eu vou lembrar uma outra passagem, porque tudo isso vai fazer referência para você. Uhum. A palavra verbo lembra o que para você? Verbo? É. Sou essa hora. É. Nossa, fugiu totalmente. Deixa eu ver, Tá, ok. verbo. Não, a pergunta eu Só acho me que lembra quando tocar alguma coisa de escola. é, eu Eu acho que também, não vem não. a Nessas gente fica horas. um pouco flutuando quando faz essa pergunta mesmo. Exatamente, porque você começa a pensar e você vai tentar buscar lá de trás É, do que foi que você aprendeu. tá, não, mas vamos lá. Eu vou fazer a explicação, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Ok, Quando se fala sobre verbo, na hora, ou na hora, a referência que ele está trazendo para a gente, quando fala sobre verbo, significa palavra, tá? A tá, palavra. O verbo significa a palavra. Vamos lá. Eu vou pegar uma outra referência que vai fazer você entender o mesmo contexto aqui do que João está querendo trazer, porque depois a gente vai entender. Ele vai tá. falar que é Jesus, mas lembra que tem uma passagem que fala assim, ó, Jesus falando, eu sou o caminho, A verdade é a vida, a ninguém vem ao Pai verdade, se não for por isso. mim. O caminho, ok, o caminho a gente já sabe, é aquele que vai direcionar você, não é? A Sim, verdade, o que remete à verdade para você? Não é a palavra? seria a palavra. É, não tem outra Você coisa. É crê, né? alguém, é Você- o verbo, seria a palavra, seria alguém que escreveu ou falou alguma coisa, não é? Uhum, Então, sim, Jesus falou tanta coisa que foi escrita, porque não tem como a gente, vamos dizer assim, naquela época não tinha áudio, não tinha TV, não tinha nada, não tinha vídeo, não tinha nada disso aí que a gente tem hoje. sim. E eles tinham o livro. Então, o que é que traz a referência? Jesus, né? O que João está trazendo é que o verbo é Jesus, mas o verbo é a palavra. E a palavra é Jesus. Entendeu que é tudo a mesma coisa? É que quando em alguns pontos nós vamos pegar algumas referências que quando falar assim, olha, a palavra diz assim, Jesus falou tal coisa, então é a mesma coisa. Quando nós encontrarmos ou qualquer referência que está falando assim, ó, que a palavra ensinou tal coisa, é Jesus que ensinou, tá? Sim. E aí tem outro ponto que é interessante, que é assim, quando a gente pega lá Romanos capítulo 10, abre lá de Romanos. Você, Humanos, você tem facilidade de encontrar os livros? alguns. Tá. 10. É, capítulo 10, versículo Hum, 17. sim. Lê o 17 aí. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pelas palavras de Deus. Ok. Você percebeu que tudo isso também tem um pouco de referência do que a gente está falando sobre verbo, palavra, Jesus? Sim, É a mesma coisa. Então, olha só. E assim, a fé, na minha versão, eu acho que até mesmo você gosta dela, que é mais fácil. mais Assim, fácil de entender. a fé vem pela pregação. E a Hum. pregação pela palavra de Cristo. Entendeu? A minha, eu lendo, eu não tenho esse discernimento de entender o que você está querendo dizer. Aham. Porque a minha está escrito, ó, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, tipo, É, parece que ele. é outra coisa que a gente, É, você e eu estamos falando coisas diferentes. então, esse ouvir significa que alguém falou, tá? É que às vezes ele não tem uma tradução ou uma referência melhor, aí fica um pouco complicado para a gente tentar entender isso. Mas o Sim, ouvir ou falar seria a mesma coisa, alguém falou, né? Então, toda vez que a gente vê também referências que está falando sobre a fé, ele está falando sobre a palavra, tá? Porque a fé não é uhum. só você crer, porque a fé só vem por você ouvir alguém falar. E aí você vai adquirir fé, se você vai acreditar ou não, né? Até porque a explicação sobre fé é aquilo que a gente viu na gravação, você assistiu, acho que você assistiu ela, né? Primeiro assistir. É, então. Olha só, capítulo 11 de Hebreus. Vai lá, capítulo 11 de Hebreus, lá no final da Bíblia mesmo.
Tá lá no Antes, final, Hebreu. Hebreus capítulo 11, antes de Apocalipse ali, você vai conseguir já achar. 11. Capítulo O que? 11, versículo 1. Uhum. Olha só, na minha versão, eu acho que vai facilitar para você. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Na Boca sua versão diferente. fala o quê? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso, é a mesma coisa, né? É. Então, em outras Mas palavras, essa daqui ainda dá para entender mais ou aham, menos com o que você disse. A outra já não dava. Era sim. diferente. Então, olha só, resumindo esse versículo, ele está tentando trazer para nós o quê? Qual o significado de fé? Então, o De que fé. é fé? Fé é certeza e convicção. São duas palavras que, na minha versão, vai facilitar para você. É certeza das coisas que você espera, porque fé é isso, não é esperança. Você tem fé significa que você tem esperança. Então, é a certeza da esperança do que você espera. É acreditar, né? É Sim, quando você acredita em algo que você não vê. sim. Você não É, vê, você não sabe se vai acontecer, mas você acredita que aquilo você vai se acredita. concretizar. Isso é fé. Isso é fé. Mas você concorda comigo que as Uhum. pessoas podem ter fé em qualquer coisa, até na mentira. Sim, sim. Isso é fé, tá? Isso é só o significado de fé. Até porque a Bíblia está trazendo isso aqui para gente, é o mesmo significado. E ela é o quê? Convicção dos fatos que você não viu. Você tem convicção de tudo que está escrito na Bíblia, de que eu não vivi isso, eu nem vi isso. Só que a minha fé é tão, vamos dizer assim, é, certa e convicta que eu acredito em tudo que está escrito aqui. A minha fé tem que ser dessa forma. Se não for dessa forma, eu vou praticamente acreditar em qualquer coisa que alguém disser para mim e que está diferente da Bíblia. E aí, quando você volta lá para Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele dá uma coisa muito simples para a gente. A fé, ela vem pela Over. pregação ou pelo ouvir da É. palavra, pela pregação da No meu palavra. caso, E aí, o uhum. que que é essa pregação? Ou o que que é essa palavra? A palavra vem da onde? De Cristo. Então, olha só, perceba que são palavras bem claras para a gente que qualquer coisa não é fé para nós. A fé que Jesus está querendo que a gente tenha é só tá baseada naquilo que Cristo falou. Então, se alguém vier e trouxer algo que vai além do que Cristo falou, que está escrito aqui na Bíblia, o que é que a gente tem que fazer? Em outras palavras, porque você pode voltar aonde, né? Você pode pegar aqui, ó, o exemplo de Gálatas, abre Gálatas, A Gálatas, eu não sei onde está. Tá tá? aqui. Vamos É lá. no novo, não é? É, É Novo no Testamento. Eu novo? vou praticamente dar tudo o Novo Testamento para você. Ó, Mateus, Opa. Marcos, Lucas, João, aí você tem Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, né? Gálatas. É, tô certo, então. Só não achei ainda. Peraí. Fica depois de Coríntios, tá? São as primeiras cartas escritas. Depois de Coríntios. É, Ele é um depois. livro pequeno, né? É pequeno, só tem 6 capítulos. Peraí. Eu já folhei, ele deve estar grudado aqui, ó. Ah, Eu não pode tô ser. conseguindo. É, aí. Tava grudado, ó. Por isso que eu não tava pegando. Sim. Gálatas, você abre no capítulo 1 mesmo, Uhum. e versículos 6 até o 9. Olha só o que ele fala, algo que é bem chocante para nós, tá? Ele fala assim, ó, e que não, é chocante, mas não é para, vamos dizer, é, rejeitar o que está escrito. Ele fala assim, ó, versículo 6 do capítulo 1. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça
de Cristo para outro evangelho. Significa outro ensino, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ele sempre dá referência ao ensino que é de Cristo, não de outro, sempre de Cristo. O versículo 8. Mas agora o apóstolo Paulo, que é o que escreveu a carta aos Gálatas, ele vai agora fazer uma frase escrita de forma exagerada. Um exemplo, é, como que é? Tem frases que são exageradas, tipo, é, encheu mais do que o copo d'água. Como que é que tem as frases que falam? A paciência já transbordou, né? São frases que são exageradas. Então ele fala assim, no versículo 8: mas ainda que nós, ele está falando dos apóstolos, tá? Nós, ou mesmo um anjo vindo do céu e vos pregue evangelho que vai além do que nós pregamos a vocês, que seja maldito. Olha só a frase. E ele ainda vai reforçar no versículo 9. Assim como já dissemos, ele está falando dos apóstolos, tá? Ele está lembrando sobre os apóstolos. Assim como já Uhum. dissemos. E agora repito: se alguém vos pregar evangelho que vai além daquilo que nós pregamos, né, que vocês receberam, seja anátema ou maldito. Essa é a explicação. Então, percebe que quando nós entramos no processo de aprender o que Cristo verdadeiramente quer de nós, eu preciso rejeitar tudo que vai além do que ele está escrito. Tudo que foi além do que ele falou, tá? Muitos tiram os ensinos e muitos acrescentam ensinos. Aí é que tá, a gente nem pode tirar ensino nenhum dele, rejeitar, ou acrescentar algum ensino fora daquilo que ele já explicou, que é o que estava acontecendo com os Gálatas aqui. Então, percebe que a frase é pesada para nós? Então, imagina, Sim. se nós aceitarmos algo que vai além do que os apóstolos ensinaram, porque veio de Cristo, entregue aos apóstolos, que vai além, o que é que ele fala? Vocês serão malditos. O que é maldito? Serão. Ah, eu não sei encontrar o termo correto para dizer, mas é como se. Ai, como que eu posso explicar? Tenta pensar ao Mal... contrário dele. Se você é maldito, ao contrário disso seria bendito, não é? Não, sim, eu não sei como dizer a palavra, tipo, vocês não malditos, não seriam verdadeiros? Melhor palavra Hum, de se dizer, talvez? não, olha, faz sentido o que você está falando, mas o objetivo seria aqui, ó, além do que vos pregamos, seja anátema, ou seja, maldito. Maldito é amaldiçoado, em outras palavras. Não, isso daí eu Amaldiçoado, sei. então, é aquele que Hum, não vai receber bênção de Deus com relação à salvação. sim, Maldito eu ou estava tentando amaldiçoado, trazer para o outro lado. isso é o outro lado. Ou você é abençoado ou você é amaldiçoado. A Sim, maldição para aquele que não é abençoado é receber a reprovação de Deus. É receber a reprovação. Então, eu nunca que eu vou querer fazer isso, porque eu sei que eu vou ser reprovado e não vou receber de Deus o quê? A bênção da salvação. Porque ele está explicando que a salvação é só por meio de Cristo, não é por meio de outra pessoa. Porque ele está falando sobre o evangelho da salvação. E tinha algumas pessoas aqui pregando outra forma de salvação. Que a salvação por meio de Cristo não é por meio do batismo. Você é batizado para a remissão de pecados e herdar o reino dos céus, ou receber o Espírito Santo para poder herdar o reino dos céus. Ok, isso aí seria uma outra aula, mas a explicação seria mais ou menos isso, porque o evangelho significa a salvação em Cristo. Bem, dentro desse contexto do que a gente está falando, que Jesus então é palavra, Jesus é o verbo.
E a gente sabe que Jesus é vida, porque é com ele que nós temos vida e vida eterna. Sem ele nós temos morte. Se não tem vida, tem morte. Ok? Então, lá dentro do texto que a gente leu de João, voltando lá para João, eu estou ajudando ou estou complicando? Eu estou tentando pegar alguns pontos fora do texto só para complementar para você. Igual a família, nem lá e nem cá. É? Peraí, deixa eu só pegar uma água rapidão. Tá, Pronto. Não, tá de boa. É que esse negócio de talvez um livro, aí pega outro, pega outro, pega outro, às vezes dá pode uma confundir um embaralhada, pouco. mas Mas é, percebe mas que é, não, mas percebe que é assim, ó. Toda vez que você vai estudar a Bíblia, você não pode pegar só uma parte. Você tem que pegar o contexto inteiro, porque a Bíblia é um livro só, né? sim, Então eu não posso não consegue, você não descartar, consegue entender, né, lendo só uns pedacinhos, como isso. por Você tem, exemplo lá, Gênesis, né, o início. Se aham, você ler só um capítulo ou o segundo, você não vai entender a história do começo do mundo, do começo de todas as pessoas, né? sim, Você não, não você não entende, vai você só entende compreender. o final inteiro. Você não vai compreender. Porque a Uhum. Bíblia começa com Gênesis, e você precisa entender um pouco sobre Gênesis mesmo. Bom, É, acho que para você entender um pouco da Bíblia, eu acho que Gênesis é o principal, né? Porque se você não saber do início do mundo, de como foi feito, como foi a criação, como que você vai crer nisso aqui? sim, você Não não vai. crê. Você não vai. Não vai. E Não. uma coisa interessante, você está falando sobre Gênesis, essa leitura ou essa escrita de João, ele faz lembrança sobre isso também. Olha só, uma pergunta aqui. Bom, se quem era o verbo é a palavra, né, ele também fala que é assim, ó, no versículo 1. No princípio era o verbo. Então, o verbo significa palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, o que que ele está querendo dizer no final aqui? Jesus, então, era Deus? Não é isso? É. Sim. Jesus é Ou Deus. não. Sim, Sim. Jesus é Deus. Agora, é interessante que quando você volta lá para Gênesis, você vai verificar que as passagens iniciais está dizendo assim. Lembra que tem uma frase que fala assim, ó, façamos isso, façamos aquilo. Quem é que estava naquele momento junto com Deus? Deus Pai. Ó, eu vou tentar agora É os dividir. três lá que fala, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso, os três. Os três Sim. estavam. Deus Pai, Deus Filho e Deus Deus Filho e Espírito. Deus Espírito. Desde o início, na criação do mundo. E ele Sim. fala aqui, ó, ele deixa claro aqui, né? E o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo. Que princípio ele está falando? Princípio do mundo, princípio da vida, né? No princípio de tudo, era o verbo. E aí, pessoa? Não Onde entendi. você leu isso? Onde você Ah, leu isso aí? João capítulo 1, versículo 1. Ah, tá. Você voltou lá pro começo. É, Eu tava procurando ali no 8, no 9. Eu falei, não, como tá não, é diferente a a Bíblia. continuação, não. Tá. É só a gente tá tentando entender esse processo aqui, ó, que ele está tentando Sim. explicar, porque Jesus estava no início da criação e Jesus aparece também aqui agora, como alguém, como pessoa, como verbo, né? Então ele é a palavra desde o início. Ele estava com Deus e ele criou tudo por meio da palavra. Jesus estava com Deus, como o Espírito Santo estava pairando sobre o mundo lá, desde o início, né? Uhum. Então, isso são coisas que a gente precisa ir tirando e entendendo que existe três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Até porque vai chegar um momento que você vai perceber que ele vai falar Já isso. conheço Ah, que bom. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Uhum. É. Aí, ó, durante quanto tempo o verbo existia? Versículo 2.
ele estava o quê? No princípio com Deus. Então, sempre, né? Jesus estava, ou o Verbo estava com Deus desde sempre, desde o início. E Deus fez todas as coisas por meio de quem? Do Verbo. Concorda? Não é por meio da palavra? Então, Por meio da palavra. Deus fez tudo por meio do Verbo, por meio da palavra, por meio de Cristo. Cristo estava desde o início, por meio de Cristo, Deus fez as coisas, né? E aí a gente tem uma outra. Que mais é o verbo? Aí no versículo 4 ele está dando uma outra referência. O verbo é luz. Olha só, vida e luz. Versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, Jesus é vida e Jesus é luz. Porque não tem referências lá que fala que Jesus é a luz para todos os homens andarem no caminho correto. Ele ilumina o nosso caminho. Então, além de ser o caminho, ele é a luz para nós, né? Então, ele vai complementando tudo esse pensamento, deixando bem claro quem é Jesus. Agora, como você entra na luz? Versículo 5 até o 13, olha só. Vamos ler aqui, versículo 5 até o 13. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse sobre a luz. Até o versículo 13. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Versículo 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o versículo 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como o unigênito do Pai. Então, aqui ele já está trazendo vários outros pontos falando sobre Jesus. A referência é Jesus, não é outra pessoa, né? Então, como você entra na luz? Então, ó, há duas palavras contrárias nesse versículo. A luz e as trevas. São duas palavras aí que ele está deixando claro, né? Então, a luz é o verbo, a luz é a palavra, a luz é Deus, a luz é Criador e a luz é vida. São vários pontos que ele está trazendo sobre quem é Jesus. E as trevas? Quem está nas trevas? O homem está nas trevas, o mundo está nas trevas e os seus. E quando ele fala sobre os seus, que é aqui lá no versículo 11, né? Ah, ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Ele está falando sobre o judeu. Lembra que o judeu rejeitou Jesus? E não foi o judeu que crucificou Jesus? É por isso que ele fala, ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. E isso tudo foi dito lá no Velho Testamento, já como profecia, já dizendo lá por Isaías, Daniel, Davi. Ele vem trazendo, falando sobre o que vai acontecer. E mais ainda, Isaías deixa bem mais detalhado, né, com relação a isso, que ele fala que Jesus iria vir, o Messias iria vir, só que o seu povo iria rejeitá-lo, que é o que aconteceu, né? Ok, esses são os pontos que a gente vê bem detalhado aí sobre Jesus. Agora, qual foi o propósito da verdadeira luz? Qual o propósito de Jesus, ou da verdadeira luz, aqui? Versículo 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então, o propósito é
iluminar todo o homem. É interessante quando você está fazendo leitura, tá, de texto, é você fazer perguntas ao texto. E principalmente quando você percebe que o texto tem verbos, são verbos de ação. Então, quando ele traz palavras que são esses verbos, que ele está transmitindo algo para nós com relação a fazer, tá? Uhum. Então, se o mundo não conhece a luz, onde está o mundo? Que é a Nas referência que ele está dando aqui, né? Se o mundo trevas, não no caso. conhece a luz, aonde o mundo está? Nas Nas trevas, trevas. nas trevas, que é o versículo 10, né? Que ele está completando aqui, ó. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. O outro ponto que ele fala é: onde está o seu próprio povo? Que é o versículo 11, né? Veio para os seus e os seus não receberam, né? E eles não receberam, eles rejeitaram. E o outro ponto seria: como sair das trevas e tornar-se um filho de Deus? Como é que a gente sai das trevas e se torna um filho de Deus? Então, assim, ó, existe trevas e luz. Quem está na luz? Uhum. Aquele que aceitou Cristo, não é? Sim. Aquele que aceitou a palavra, aceitou Cristo, esse então está na luz. Segue conforme os mandamentos dele. Isso, conforme o mandamento dele. Agora, ao contrário disso, quem não está na luz, então significa que está onde? Nas trevas. Nas trevas. Então, concorda comigo que se a pessoa não aceita Cristo como Senhor e Salvador, aonde ela vai estar? Nas Nas trevas. trevas. E se o mundo acabar hoje, você conhece pessoas próximas de você que estariam nas trevas? Várias. Várias, né? É algo que a gente para pensar até em nós mesmos, Sim, nas nossas atitudes, em tudo, né? Na nossa sim, vida que gira. Se o mundo acabar hoje, será que nós estamos na luz? sim. É algo É de se algo pensar. para Não é eu algo de ser estaria na luz. sim, sim. É algo que eu acho que deve fazer parte da nossa vida, que é a análise pessoal. Porque Sim, que eu acho que na verdade a mais importante e a mais difícil, né? e Porque a, você analisar os outros é muito fácil, sim, mas você se autoanalisar é o mais difícil, porque a gente nunca aceita, para falar a não, verdade. A gente é, não aceita com a não, gente. é difícil. Ó, se perguntar para você, me fala 10 pontos ruins sobre você, Fernanda. 10. Começar? Pega uma folha e caneta aí que eu vou começar. Não, então, peraí, você tem bem aí na Vários, cabeça aí. Porque na tem maioria vários. das vezes, né, a gente não vai, não vai conseguir colocar, às vezes, nem 3 pontos ruins da sua vida. Eu acho que é muito o que a Fá falou hoje, sobre as pessoas. Tem muitas pessoas que são diferentes de uma das outras. E eu acho que talvez o meu caso seria mais fácil falar dos meus erros, talvez, do que dos acertos. Talvez seria mais fácil eu pontuar ali onde eu erro do que onde eu acerto. No meu caso, eu me julgo muito, eu acho que é por isso que quando a gente vai fazer trabalho e tudo, eu foco muito ali em tentar fazer tudo certo, tudo correto, tudo bem apresentado, bem explicado, bem tudo certinho, porque eu já fico em mim que se eu não fazer tudo certo, para mim não tá bom. Então eu me cobro mais nessa parte. Então eu acho que para mim talvez seria mais fácil eu pontuar os meus pontos negativos, os meus pontos que falta mais em mim do que talvez eu conseguir ver aonde não falta, sabe? Aonde tá bom. Não É, consigo ter esse olhar. Não consigo. Falta não, isso em mim. eu compreendo você, eu compreendo você, mas eu acho que a gente precisa ter o entendimento dos dois lados, porque senão a gente desvaloriza demais quem somos, porque a gente valoriza demais o negativo e esquece de valorizar o positivo, né? O que Sim, nós temos de bom. E isso é um fato mesmo. Tem gente que tem facilidade de ver o lado negativo, tem gente que tem facilidade de ver o lado positivo. Tem gente que ele é tão positivo sobre si que quando pergunta sobre as falhas, ele não, eu não tenho, entendeu? Como que a pessoa às vezes não não tem falhas? aceita, né? Todos nós, isso, Só temos. todos nós.
E quando você fala que, eu não tenho falha, já mostra o primeiro ponto, orgulho e arrogância, entendeu? Né? Então, Dificuldade de reconhecer. orgulho, arrogância e falta de humildade, de reconhecer que ele também tem falhas. Aí é Mas onde foi três você. pontos negativos num só, tá vendo? Por isso que é fácil montar uma folha. Um só virou três, ó. É, é. Então, olha só, na continuidade dessas leituras que a gente está fazendo, a gente pegou num ponto agora interessante, porque nessa leitura ele está falando sobre uma outra pessoa. Agora ele falou sobre um João. E esse João aqui não é o João que escreveu esse livro aqui, tá? Não é. Não? Esse João que ele está falando é João Batista. Hum. Que foi Vamos o lá. amigo de Jesus. É, não é? O primo de Jesus. Primo. É, o primo de Mas Jesus. que é aquele que. Ah, não, foi Lázaro, não foi? Que foi o Lázaro melhor era amigo. amigo. Isso, era Que amigo. é o melhor amigo. É. Que, tipo, é no caso que Jesus gostava muito, prezava muito Sim, ele e tinha, morreu ele lá. tinha pessoas que ele tinha um sentimento mais, como que eu posso dizer, mais apegado, mais carinhoso, que isso é normal, normal entre nós, né? Então, tanto é que se você for analisar mais outros pontos é, na Bíblia, você vai perceber que Jesus tem um tratamento diferente com João, como que é? Tiago, André e Não. João. Não, Tiago, André e João. Ou é Pedro? Pedro, Tiago e João. Olha, Pedro, Tiago e João. São três, né? Que a gente vê. Mas, enfim, Lázaro Pode era falar que um. eu tô ouvindo. Tá. Agora, o que a gente está vendo aqui nesse texto agora, desses versículos, é que ele está lembrando sobre João Batista. João Batista era primo de Jesus, né? É alguém que não cresceu ao lado de Jesus, tá? Por quê? Porque o João Batista, desde novo, ele já foi enviado para um outro lugar. Ele foi para o deserto, né? Então, João Batista tinha um objetivo e lembrando, João Batista foi um homem que foi planejado por Deus antes mesmo de nascer. Isso é que é interessante. João Batista É, a foi história do João planejado, Batista eu não conheço. é isso. Eu sei dele, né? Já ouvi falar dele em várias passagens, assim, na igreja, mas não sei da história, nunca li sobre ele, nunca Aham, fui a fundo sobre o João Batista. aham. João Batista ele viveu pouco tempo. Logo depois que Jesus entra em cena na história, João Batista é levado e preso, né? Por quê? Porque ele está pregando sobre o reino dos céus, né? Uhum, Fiquem atentos, olha, o reino dos céus está próximo, o reino dos céus está próximo. Quando ele fala sobre o reino dos céus está próximo, ele estava falando sobre o início da igreja, ou o reino de Cristo, que é a igreja. uhum, Lembrando que Jesus fala que o reino dele não é físico, lembra? Jesus fala, não, meu uhum. reino não é físico, o meu reino é espiritual, né? Enfim, seria uma outra aula para a gente ter, mas É por isso que Jesus, quando ele vem na Terra, ele não se apega a nada, né? não, não, Ele não tem apego a nada, não. só em realmente seguir a palavra do Senhor. Ele veio para um Só objetivo, nos fazer a vontade do mandamentos Pai. dele. Fazer a Sim, vontade do Pai. Né? E ele não se apega mesmo, por quê? Porque isso tudo é temporal. Todas as coisas nesse mundo é temporal. Se você se apegar demais, você vai querer levar elas para a sua vida inteira, né? Sendo que tudo se destrói, tudo tem fim, né? tudo. Então, por isso A que única coisa ele que não deixa. tem é a palavra de Deus. Sim, Independente se você estiver vivo ou se você morrer, é ela que vai permanecer. sim, eterna, permanece eterna, né? E aí, olha só, dentro da nossa lição, as perguntas aqui para a gente entender, ele traz assim, ó. Onde você tá? Que eu tô acompanhando pelo computador. Ah, tá. Então, olha lá, no ponto C, não, ponto C não, cadê? Porque o B você falou, a luz e a treva. Qual é A o luz e propósito da trevas, qual o verdadeira propósito se o luz? mundo não conhece a luz, onde está o Como mundo? nós já E falamos. onde está o próprio povo, né?
Seria o ponto 4 aí. Onde está o seu próprio povo? Versículo 11. Está perdido, praticamente, Sim. né? Está no mundo. E o ponto 5. Como sair das trevas e tornar-se um filho de Deus? Versículo 12 e 13. Ele fala assim, ó. Mas a todo quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Esse é um ponto em que você vai completar esse mesmo ensinamento quando vem os apóstolos ensinando sobre o batismo. Jesus ensinando sobre o batismo, porque quando você vai lá dentro do livro de João, né? Cadê o versículo? João capítulo 3. Abre aí, João capítulo 3. Olha só, o próprio escritor João, ele vai complementando todos os pensamentos, todos os escritos aí. E aí, capítulo 3, ele lembra que Jesus está com Nicodemos. Nicodemos quis, Sim. né, conversar com Jesus e foi. E aí ele vai tratar sobre o assunto aqui. Ele fala assim, ó, versículo 3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhes então Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer novamente? Segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nasce da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é carne, o que é nascido do espírito é Aqui no espírito. caso quer dizer que, sim, mas aqui então quer dizer igual naquele ponto que muitas pessoas falam que existe uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma décima vida. É isso? Não, não. Nesse ponto Porque aqui, tem Jesus. gente. Não, sim, mas eu falo assim, porque tem gente que crê que quando a gente morrer, a gente não vai para o céu, para o inferno. Tem gente que crê que quando você morrer, você vai nascer de novo, em outra vida. Não, vai fazer um looping, né? Que os espíritas acham que antes do fim de tudo, você volta no corpo de alguém, porque você tem que ainda refazer algumas coisas que ficaram, vamos dizer assim, mal acertadas, mal feitas na sua vida anterior. Então aí você volta no corpo de outra pessoa e você vai reviver, você vai papapá, essas coisas. Quando você vai para a Bíblia fala que você só tem uma vida. Agora eu não vou lembrar da passagem, mas depois eu posso pegar para você. Que você só vive uma vida só, você Mas não volta. aqui. Oi? Não, nada não. Então, olha só, deixa eu só tentar recapitular o que Nicodemos está perguntando aqui, ó. Porque Jesus estava falando assim, ó, em verdade te digo que aquele que não, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ok. Qual a explicação o que é nascer de novo? Ele não está falando nascer da água e do espírito? Não é Que nascer, seria voltar ao ventre o materno. batismo. É o Isso batismo. é o batismo. Era Não isso a é, minha dúvida. então, Se era porque a ele gente ele levando tá conta para aquele lado ou para o batismo. para o batismo. Por quê? Quando ele fala Entendi. sobre alguém não nascer de novo, ele vai explicar depois. Porque quando ele fala sobre isso, Nicodemos fala assim: peraí, como é esse negócio de nascer de novo? Eu vou ter que voltar ao ventre materno? Porque a ideia de Nicodemos, ele está achando que é voltar ao ventre materno. E Jesus vai falar assim: não, não é isso. É você nascer da água e do espírito. Mas aonde é que vai explicar sobre água e espírito? Não é aqui, nessa leitura. É numa outra passagem que ele vai explicar o que é nascer da água e do espírito. E a água e do espírito é Sim. o quê? Nascer da água é você ser batizado. Por quê? O batismo representa morte, sepultamento e ressurreição. Tá aí. Essa é a explicação, tá? Porque não tem outra forma, né? Até porque a Bíblia não vai contradizer ela mesma. Porque ela mesma fala que não existe vida após a morte, depois que você morreu, no sentido de você voltar. Só existe uma vida Sim. só. Você só É, não, vive era uma. isso que eu queria tentar pegar se esse texto estava dizendo sobre isso, afirmando isso, ou se era sobre as águas, mas eu peguei que é sobre as águas.
Isso, é sobre Que as no caso, águas. a pessoa, quando ela se batiza, que ela se conserta com Deus, ela nasce de novo Isso, perante a igreja, a Bíblia, a fé cristã, e assim vai, né? É sim, como uma segunda vida sua. sim, sim. Fechar o portão. Fê, pera um pouquinho aí, peraí. Ok. Então aqui você conseguiu compreender, nesse ponto aqui não tem dúvida. Não. Tá. Ok. Então, o que é que João Batista estava fazendo? Avisando o povo sobre a vinda do reino dos céus. E ele vai declarando isso no tempo de vida dele, enquanto ele está ali, antes de Jesus. E quando vem Jesus, é onde praticamente ele para, porque ele é preso. Quer dizer, o tempo dele já estava próximo. Ele iria morrer. Era algo que até mesmo João Batista sabia que isso iria acontecer. E Jesus também sabia. Sabia que isso ia acontecer. É interessante quando a gente fala sobre isso, porque o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, os dois sabiam que iriam morrer não por tempo de vida, iriam ser mortos, mortos, né, o tempo deles. E eles declaram isso, né, que é chegada a minha hora, papapá, e tanto um quanto o outro. E aqui no caso de João Batista também ele sabia que o tempo dele era muito curto aqui na Terra. E o negócio dele era fazer a vontade de Deus mesmo. Ele veio para um plano e ele cumpriu esse plano. Ô, E aí no pessoa, o que que quer dizer esse 3:6 aqui de João, que ele fala assim, ó, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Quer dizer que quem nasceu da carne, que não foi batizado, é carne, e quem foi batizado é do espírito. Isso é essa a referência que ele vai trazer. Quem é nascido da carne é carne. Agora, aquele que nasce do espírito é espírito. Então, Entendi. aí ele vai complementar: importa nascer de novo. Uhum. Então, Que eu para que vi a aqui. gente tenha vida eterna, é necessário que a gente nasça de novo por meio da água e do espírito, né? Que tem no 7 aqui, tá escrito. É, porque até então, No se você 7 não nasce fala. da água e do espírito, qual o fim? Morte. Não é só morte do corpo, é morte eterna. Porque o objetivo de Jesus é salvar todo mundo. Mas para salvar todo mundo, alguém vai ter que fazer alguma coisa. Não é simplesmente Jesus fez. Ah, Jesus morreu na cruz, acabou. Ele fez por todo mundo. E todo mundo continua fazendo o que é errado? E todo mundo continua vivendo no pecado? Não, Jesus já morreu, já fez tudo por nós, vamos continuar pecando aqui. Será que faz sentido isso? Claro que não, né? Então, por isso que ele vem para ensinar como é que a gente vai ser salvo. Ele veio para mostrar a luz, ele veio para ser a luz, ele veio para mostrar o caminho, né? E ele veio para salvar. Mas para a gente ser salvo, a gente precisa fazer algo. Porque é assim, ó, quando você diz que crê em alguma coisa, você precisa fazer algo para mostrar que você crê. Concorda comigo? Sim, Então, para você falar que você tem fé em Cristo, você não tem que fazer aquilo que ele está mandando você fazer, porque senão, né, não tem, acreditando na palavra dele, né? sim, acreditar na palavra. Então, quando ele fala faça tal coisa, a gente tem que fazer o quê? Fazer, né? Então, quando ele dá uma ordem, o mais normal para nós é obedecer. Então, se ele está falando assim, olha, é importante, é necessário que vocês nasçam da água e do Espírito, significa que sem isso eu não tenho vida eterna. E se eu não obedecer ele, eu estou desobedecendo. No final das contas, né, não estou sendo abençoado.
porque o fim de quem não é abençoado é amaldiçoado, em outras palavras, né? Que a gente pode dizer assim, né? Bem, o que mais que a gente pode ver aqui, ó? Versículo 14 até o 18. Versículo 14 até o 18. 3. Mas Capítulo no 1, não, 3 ou vai voltar capítulo para 1. um? 14 não, que a gente já Do... leu. Capítulo 15, ou capítulo 1, versículo 15 até o 18. Ó, acompanha aí, ele fala assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o que é de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Ah, então, ele está declarando: Jesus existe antes de João Batista. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais Uhum. viu a Deus. O Deus unigênito, que está no meio do Pai, é quem o revelou. Então, percebeu que agora ele também fala que Jesus é Deus? Porque ele fala assim, ó, ninguém jamais viu a Deus, o Deus Pai, que a gente está falando. Aí ele fala assim, ó, o Deus unigênito, que está no meio, no seio do Pai, é quem o revelou. Então, Deus Pai é Deus, Deus Filho também é Deus, né? Jesus é Deus. Por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso também. Só que existe uma coisa que até mesmo Jesus ensina, Jesus mostra. Existe uma hierarquia, sim. Deus Pai está acima do Deus Filho, que está acima do Deus Espírito Santo. Então ali, ó, o Espírito Santo obedece a Jesus e Jesus obedece a Deus, como o Espírito Santo obedece a Deus. Então é nesse sentido que a Sim. gente entende, tá? Vamos lá. Nas perguntas da apostila fala assim, ó, quem é mais importante? Primeiro, quem é, Onde... Ah, ó, tá. o O ponto C. C, é o ponto C. Quem Uhum. é que os judeus colocaram como o mais importante? Versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de quem? Moisés. Moisés. Então, o judeu dava valor a Moisés e não estava dando valor a Jesus. O segundo aí, ó. Quem ou o que é que as pessoas colocaram como o mais importante nas suas vidas? Trabalho, dinheiro, família. Isso. Trabalho, dinheiro, família, o Papa, Nossa Senhora, Na o verdade, pastor. isso é até hoje, né? Não é Até só hoje. antigamente. Isso é o que Sim, segue hoje, é o que prevalece. sim. As pessoas Porque acabam colocando. perante a Bíblia fala que primeiro na nossa vida tem que vir Deus, Sim, depois a igreja, não é? Depois família, depois trabalho e assim vai. Mas aos homens, né? Vamos dizer assim, não. É, Deus e igreja é o último. não, Primeiro totalmente. vem todas as Primeiro, outras coisas e primeiro por eles colocam a último vontade vem deles, o Deus. desejo deles. É Tanto que esse não é à sentido. toa que o pessoal só procura Deus, só clama, ora, busca, faz propósito, faz campanha quando passa por uma dificuldade. Sim, Que eu acho que é por isso que tem aquela famosa frase, né, que fala que se não vem pelo amor, vem pela dor, né? sim, tem isso aí. Tem essas situações, né? E aí o ponto 3. Por que Jesus tem a primazia? Versículo 15 ao 18, né? Que ele já vai deixar bem claro para nós, né? E aí ele deixa assim, ó, o ponto A. Jesus oferece graça sobre graça. Ponto B. Jesus oferece verdade. E o C. Jesus mostra quem é Deus. Então, Jesus tem a primazia? Sim, Jesus tem a primazia em tudo. Então significa que Jesus sendo Deus, em nossa vida, ele tem a primazia. Então ele é em primeiro lugar, que é o que você praticamente deixou claro aí, né? Está em primeiro lugar em nossa vida? Dinheiro, família, né? Deus, tem que ser Trabalho, Deus. o pastor? Não, é Jesus. Jesus está em primeiro lugar em nossas vidas, ou no caso, Deus está em primeiro lugar, né? Nossa Senhora, aqui o Allan Kardec, você pegou pesado, viu?
Mas, ó, O isso Papa, aqui acontece, viu? Acontece. olha, Pessoas não uma colocam coisa, Jesus. meu celular tá no carregador, porque meu carregador não tá aqui, só que tá no carregador do Gustavo, ele tá 3%. Só que ele não carrega no vídeo direito. Então, se desligar, é porque acabou a bateria, tá? Porque em vez dele subir, como tá no vídeo, ele vai descendo, porque não é o meu carregador. Ô, Então, se Senhor. desligar, eu termino de estudar algo que faltar e depois te mando. Tá, então olha só, o ponto D. Conclusão desse ponto. Jesus, então, é a palavra, Jesus é Deus, Jesus é vida, Jesus é luz e Jesus é criador. Olha só quantos pontos que João, aqui, o escritor, declarou quem é Jesus. E aí, Sim, nós precisamos entrar nessa luz verdadeira. Jesus, então, tem a primazia. E não é Moisés que tem a primazia, Jesus tem a primazia. Não é o pastor que tem a primazia, não é Allan Kardec ou qualquer outra pessoa, é Jesus. Né? Ok. Dentro desse ponto aqui, está tudo tranquilo para você. tá. Beleza. Sobre João Batista é algo que para você às vezes é um pouco novo, porque você ainda não pegou para estudar sobre ele, não é? Sim. Tá. Então vamos tentar dar continuidade. Se de repente acabar aí, beleza. Aí eu paro a gravação aqui também. Tentando ver aqui, ó, para ver se ele, se não é, mas não é, é o próprio carregador mesmo que não vai, ó. É porque ele tá, não é, é marca diferente, Ah, tá. entendeu? Sim. Agora, quem é João Batista? O versículo 19, tá? Para frente, ó, 19 até o 34, ele vai falar algo interessante aqui sobre ele. Olha só, acompanha aí. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntarem: Quem és tu? O pessoal estava perguntando para João Batista, tá? Quem és tu? Pra isso, né? E ele confessou e não negou. Confessou assim: Eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és tu, pois, então? Aí ele fala, ou melhor, continua: És tu Elias? Ele disse então: Não, não sou. És tu profeta? Respondeu ele: Não. Disseram-lhes, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Aí o versículo 23. Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhes, então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu então João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha até ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. 31. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. 32. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, aqui são relatos contando sobre a história de João Batista, o que ele veio fazer e quem ele era, né? Então é interessante porque quando pergunta: Ah, você é Cristo? Não, não sou Cristo.
você é Elias? Que aí está lembrando sobre Elias, um grande profeta do passado. Na E ele fala que verdade, não. ele é um homem comum que crê no Senhor. Sim, ele é um homem Isso? comum que foi enviado por Deus para fazer um só papel. Não era de profetizar coisas igual os outros profetas estavam fazendo, mas era para anunciar algo que iria acontecer também. Por isso que também ele é lembrado por Jesus como profeta. Mas ele mesmo diz dele, sobre ele. Né? Ele fala assim, ó, és tu Elias? Ele disse, não. És tu profeta? Não, também não. Né? Por quê? Porque ele não vai fazer revelações sobre coisas sobre Deus. Ele vai fazer revelações sobre Jesus Cristo. É por isso que ele fala, eu Sim. não sou daqueles profetas que vocês tiveram no passado. Né? Porque a função dele era o quê? Avisar sobre a vinda do reino dos céus e batizar o povo para preparar esse povo para a vinda de Jesus. Então era perdão de pecados, só, Então, João, ele veio antes de Jesus. antes de Jesus. Né? Só que ele fala que Ele Jesus já não teve existia ali antes dele. junto, né? É. Mas você percebeu que ele fala que Jesus veio antes dele? Mas por que Sim. ele fala isso? Lembra que logo no começo ele está falando que no princípio era o verbo? Então, É porque ele se João refere a Batista está Deus, no caso, a isso. palavra, né? João Batista está relatando que Jesus existia antes dele porque estava desde o início do mundo, desde a Sim, criação porque do na mundo. verdade ele quer dizer sobre Deus, sobre a palavra. Sim, sim, Entendi. né? Então, essas são referências que a gente tem e que ajudam a gente a entender um pouquinho sobre a história antes de Jesus. Né? Então, dentro do ponto aí da apostila, você tem o ponto A, tá? Sobre quem é João Batista. Ele fala assim, ó, ele foi enviado por Deus. Que os versículos 6 ao 8 ele traz referência, ele foi enviado por Deus. João testemunhou a respeito de Jesus. Então, João Batista também fez isso. Pronto, outro ponto que a gente vê, né? Jesus, aqui já é um outro ponto sobre Jesus. Agora foi sobre João Batista, agora é sobre Jesus. Jesus, então, ele é Cordeiro de Deus, versículo 29 que está falando, que é o que limpa de todo pecado. Ponto 2. Jesus existia antes de João, versículo 30. Jesus tem a primazia, versículo 30. E Jesus é o Filho de Deus, versículo 34. E o ponto C, o maior propósito de João Batista, foi testificar que Jesus é Filho de Deus, tá? Então era testificar, era comprovar, olha, esse a quem eu estou dizendo é o Messias, é o Filho de Deus. Só que o povo não queria acreditar nisso. Tanto é que o povo lá, tocando aí mais para frente na história, o que acontece é o povo judeu vai lá e mata Jesus, porque não acredita que Jesus é o Messias. Qual a ideia que o judeu tinha sobre Messias? Você tem essa ideia? A Fer travou. Ah, caiu. Acabou. Ô Senhor do céu. Acabou a conexão dela, infelizmente. Bom, tudo bem. Pessoal que vai assistir a aula, então vai parar nesse ponto da apostila que vocês têm, que fala sobre quem é João Batista, tá? E aí a gente dá continuidade na aula que vem, que a gente vai fazer a live para dar continuidade disso aqui e finalizar, ok? Que aí vai explicar sobre João Batista, vai falar quem são os seguidores de Jesus, né? E vai concluir essa lição falando e explicando sobre quem é Jesus desde o início, desde, né, mostrando os fatos e tudo. Ok, pessoal, né, espero que vocês depois possam assistir a aula e que se tiver, de repente, alguma dúvida sobre algo da leitura, propriamente da aula que a gente está tendo, vocês, por favor, possam fazer as perguntas para nós aí, ok? Estou à disposição de vocês. Um abraço, até a próxima aula.